Sejam bem-vindos, alunos. Aula de filosofia, aqui é o professor Marcelo. Vamos lá, nono ano. Vamos começar agora o módulo 3 da nossa apostila. E o tema é natureza e destino. Vamos lá então, nono ano. Nós vamos para a apostila na página 36 e vamos até a página 42, tá ok? Nessa página 36 tem um texto muito interessante, e aí eu vou dar uma introdução para vocês, a gente vai fazendo alguns comentários, e depois nós vamos entrar nas provocações, nas perguntas, tá? Então vamos lá, na página 36. O naturalista alemão Alexandre von Humboldt foi explorador e cientista. Sua atuação foi muito relevante no sentido de ampliar o entendimento da natureza. Humboldt acreditava na existência de um equilíbrio da natureza e que os seres humanos têm um papel importante em sua manutenção. Fantástico! O que ele coloca aqui, a gente sabe que é algo real e claro. Lembrando aqui que foi século XIX, tá, minha gente? Aqui é a data do nascimento e a morte do Alexandre, tá? Então, esse entendimento dessa preservação da natureza se vai pelo fato de do homem, né, o ser humano, melhor dizendo, o ser humano, ele entender que ele faz parte de todo o contexto da natureza, ele não está a parte disso. E aí eu vou entrar até em um fato interessante, está na Bíblia, lá em Gênesis, né? Deus criou todas as coisas, a natureza, os seres vivos, enfim. E no final, ele deu de presente para que o homem pudesse cuidar, né? Respeitar, cuidar a natureza. Então, até mesmo no livro da Bíblia, lá em Gênesis, né? E também está no livro sagrado da Torá dos judeus, ali fala desse cuidado de Deus em criar todas as coisas, mas dar ao homem também a importância do seu papel em cuidar desse grande presente que é a natureza. Podemos até fazer uma reflexão, é muito interessante, que quando a mãe está para dar à luz, ela faz um enxoval. Ela faz um enxoval, porque ela já imagina aquela criança, né? Seja ela menino ou menino, enfim. E ela vai preparando o enxoval para que no dia que a criança for nascer, já está tudo preparado. A roupinha, o sapatinho, fralda, lencinho, a casa, o quarto, melhor dizendo, o berço, enfim. Da mesma forma, Deus preparou tudo de uma forma belíssima para que o homem, quando Deus criou o homem e depois, posteriormente, criou a mulher, já estava tudo preparado. Então, olha só que lindo enxoval Deus preparou para os seres humanos. Pena que nós não estamos cuidando como deveríamos cuidar. Mas, nesse texto aqui, e vocês vão ver, ele fala desse entendimento, que o homem, né, a raça humana, ela precisa cuidar da natureza, porque ela faz parte, não existe distinção. E era muito, vocês vão ver aqui no texto, naquela época, as pessoas acreditarem que existia uma raça humana superior ou outra inferior. E ele vem quebrar esse paradigma, tá? Que não existe isso. Seres humanos somos todos nós, independente do índio, que não teve contato ainda com nenhum tipo de civilização, é um ser humano, tá? Claro que o grau de conhecimento é fato. A gente vai estar muito mais na frente, mas se bobear, o índio está muito mais ligado a essa questão que o Alexandre fala aqui, de cuidar da natureza, porque ele sabe que eles fazem parte desse contexto da natureza. O índio,
especialmente aquele nativo mesmo, que não teve nenhum contato com nenhum tipo de civilização. Eles conseguem ter essa interpretação melhor do que nós, entre aspas, né, homens brancos, tá? Então é bom vocês darem uma lida aqui. Logo depois, aqui embaixo, também vem uma opinião da escritora Andrea Ruff, né? E ela vem colocando, né, e dando ênfase realmente essa questão que o alemão Alexander coloca sobre essa importância do ser humano, entender que ele é uma raça única, tá? E para que ele possa ter essa compreensão, ele tem que entender que ele faz parte da natureza para poder cuidar e preservá-la, tá beleza? Então vocês vão dar uma lida nesse primeiro texto, que é uma introdução, e logo depois aqui tem o texto da Andrea, tá? Que vem enfatizar realmente esse entendimento que o Alexandre fala, que os seres humanos, né, essa raça única, que não existe distinção, tá? Eu vou até exaltar aqui algo muito interessante que ela coloca aqui, Andréia, ó. Todos os seres humanos, perdão, todos os homens são iguais, dizia Humboldt, né? Ela quer exaltar o que ele pensava lá em cima, e é fato. Nenhuma raça está acima da outra, porque todas são criadas igualmente para a liberdade. A concepção de liberdade aqui é você ter o seu papel dentro do mundo onde nós vivemos, né, dentro da natureza, sabendo respeitar. A definição e o entendimento do filósofo, né, e da escritora, que ela concorda com Alexandre, é isso. Liberdade não é eu sair destruindo o que eu quero. Olha o desmatamento que está acontecendo no Brasil e em outros lugares do mundo. Mas como o Brasil é a nossa pátria, a gente se sente incomodado com isso. Porque ali tantas espécies estão morrendo. E a gente ainda tem a capacidade, a inteligência de criar mecanismos até mesmo para fugir. Mas um animal, como é que ele faz para fugir de uma queimada? Ele não tem essa capacidade, como ser humano, né, de criar aviões para jogar água, para tentar, brigada de incêndio. Eles não têm essa capacidade, eles são irracionais. Então, se a gente não entender o que é liberdade e respeitar o outro, amar o outro do jeito que ele é e compreender que nós somos um só, né, fazemos parte dessa mesma natureza, vai ficar difícil esse mundo. Mas a gente sabe que tem pessoas que, graças ao bom Deus, eu acredito nisso, estão fazendo a diferença, porque infelizmente o que vende na mídia é notícias negativas. Porque a gente sabe que tem em muitos lugares, até mesmo na nossa cidade ou perto de nós, pessoas que procuram fazer a diferença respeitando a natureza, cuidando da natureza, cuidando dos animais, tá? Então vamos aqui então embaixo, logo abaixo, tem essas primeiras provocações que são os exercícios, tá? Aqui vem falando, né, sobre o pesquisador alemão, e ele pergunta aqui, o que as plantas e os seres humanos têm em comum? Essa resposta você vai achar logo aqui, eu vou sublinhar, você vai marcar aí, tá? Você vai ter que procurar para construir a sua resposta, tá? Você vai encontrar aqui, ó. Tem aqui, tem até família, tá? Essa primeira aqui, você não vai botar isso tudo aqui não, tá, minha gente? Porque lembrando que eu vou posteriormente, na próxima aula, sem ser essa do dia 14, na próxima aula, depois do dia 14, eu vou responder, fazer a correção desses exercícios. Então, essa primeira tu vai encontrar aqui, ó, tá? O que as plantas e os seres humanos têm em comum? A resposta está aqui dentro, para você construir a sua resposta, tá? Vamos lá então para a segunda? Segundo Andrea Ruff, o cientista alemão associa a natureza a equilíbrio e diversidade. Como se dá essa relação entre esses três termos, né? Quais são os três termos? Natureza, equilíbrio e diversidade, tá? Onde eu vou encontrar
essa resposta? Você vai construir a sua resposta aqui. Não é para você colocar tudo, não. Você vai conseguir construir a sua resposta lendo com calma esse trecho aqui, tá? E vai até moral, ok? E aí você vai conseguir responder aqui, beleza? Vamos lá então para número 3. Na número 3, fala assim: releia os 2 trechos a seguir sobre o pensamento do alemão Humboldt, né, o Alexandre. E aqui ele vem falando: tudo do mais simples e despretensioso musgo ou inseto, tá lá no texto dele, né? A um elefante ou altaneiro carvalho. Altaneiro vem aqui do lado escrito, né? Elevado e altura excessiva. Carvalho tinha seu papel e juntas todas as coisas formavam um todo. Olha só, é um conceito de liberdade muito interessante. Todos sabem o seu papel na natureza. Ninguém fica com inveja de copiar o outro. Ele sabe da sua importância dentro da natureza, né? Desde o musgo, o inseto, né? A um elefante, a um gigantesco carvalho. Eles não querem ou não têm inveja do outro. Isso é próprio do ser humano, tá? Ou seja, isso é um conceito de liberdade que o Alexandre, né? O Humboldt, ele conseguia observar na natureza. Isso é liberdade, você saber qual é a sua missão e não ficar com inveja, né? Ou ciúme porque o outro tem essa importância. Num todo, na construção da natureza, cada um deles tem a sua importância, tá? Então vamos lá para a 2 aqui, ó. A natureza é o domínio da liberdade. Você entender que a sua natureza, no caso nós somos seres humanos, sabemos da nossa importância. Aí eu vou lá para o livro de Gênesis, né? O que o livro de Gênesis fala? Deus primeiro criou toda a natureza e depois colocou o homem acima para que ele pudesse realmente cuidar da natureza, saber tratar, saber respeitar a natureza. Até porque se nós destruirmos a natureza, a vida humana acaba. E isso é fato, tá, minha gente? Isso é fato. Se nós destruirmos a natureza, a vida humana acaba. Ok? E aí você vai construir aqui a sua resposta. Eu já vou até dar uma dica para depois você justificar, tá? Que tem aqui a questão da justificativa. O conteúdo das 2 frases está em acordo ou desacordo? Aparentemente está em desacordo. Aqui se fala da questão de todos entenderem seu processo de liberdade na primeira, tá? O processo de liberdade onde o sujeito entende, né? Ou melhor dizendo, as criaturas da natureza, né? Os seres vivos da natureza entendem o seu papel, sem se preocupar com o que o outro vai pensar. O papel dele é esse, ele sabe da sua importância. É um processo de liberdade, eu entendo esse meu processo, sem almejar querer ser igual ao outro. Ponto, esse é o primeiro ponto. E aqui no segundo ponto vem falando, a natureza é o domínio da liberdade. A nossa natureza tem que entender, né? Minha natureza como ser humano, eu tenho que entender e respeitar o outro, o meu próximo. Jesus já fala isso também, né? É bom, às vezes, de vez em quando nós irmos lá na questão, no cristianismo, amar aos outros como a ti mesmo. Ninguém é capaz de odiar a si mesmo e amar o outro, né? Ou seja, quando Jesus nos ensina a questão de amar o outro como a ti mesmo, porque ninguém acorda querendo que o dia seja perfeito, que eu não gosto de mim mesmo. Pode acontecer? Pode, mas são coisas psicológicas, né? São outro tipo. Mas dentro de um contexto normal, a gente se ama. Se a gente se ama, a gente quer ver o outro também feliz, bem. Ou seja, são aparentemente coisas que não se concordam aqui, tá? E aí você vai, segundo o Alexandre, né, Humboldt, né, ele vai colocar um conceito muito particular de liberdade, que eu já cantei a pedra lá em cima, liberdade não é o fazer o que eu penso, o que eu quero, e muitas vezes destruir o que é do outro, destruir a natureza por um benefício próprio. Liberdade é o saber
e respeitar aquilo que é do outro, né? A minha liberdade, a gente já ouviu falar sobre isso, a minha liberdade termina quando começa a do outro, porque a minha liberdade não pode invadir o espaço do outro e aquilo que eu acho certo não é correto para o outro, né? Dentro de um contexto de sociedade, até mesmo na questão de respeitar a natureza. Ok? Na página 37, eu vou ler essa introdução e a gente vai fazendo, eu vou colocando alguns comentários, porque tem exercícios, né, referente a esses textos, né, lá na página 38. A filosofia surgiu na Grécia, nós já vimos isso no 6º ano, tá? Por volta do século 6 a.C. Os primeiros filósofos foram chamados de filósofos da natureza, pois buscavam uma explicação para os fenômenos da natureza sem recorrer ao argumento da vontade dos deuses ou de algum passado distante, quando tudo foi criado longe das vistas dos seres humanos. Tratava-se de um posicionamento crítico às explicações sobre a natureza, totalmente fundamentadas em deuses e acontecimentos ocorridos fora do tempo presente, que até então vigoravam-se e difundiam por meio de lendas ou mitos. Essas explicações caracterizavam o pensamento mítico. E aqui logo embaixo vem o que é o pensamento mítico e o que é o pensamento filosófico. O filosófico sempre vai estar baseado na questão da racionalidade e não de uma explicação através de lendas, né, ou mito, que era o que acontecia antes da filosofia, e a gente sabe que a filosofia ela entra no mundo, né, particularmente na Grécia Antiga, para que possa dar às pessoas uma explicação racional dos fenômenos da natureza, ok? Logo aqui embaixo tem um outro texto também interessante que vai falar de Demócrito, né? E também de outro filósofo grego, né, Epícoro, né? E aí nós vamos entender essa questão, esse pensamento do Demócrito, que vem e depois vem algumas interpretações, né? E do Demócrito, né, que o seu seguidor, né, o seu discípulo, vamos dizer, melhor assim dizendo, o Epícoro, ele coloca aqui e vai da letra A, e aí vai lá na página 38 até a letra G, tá? Vai até a letra G. Resumindo, aqui mostra que a visão de Demócrito, né, e também do filósofo Epícoro é uma visão totalmente materialista, tá? Epícoro, ele não acreditava na questão das divindades. E nós já sabemos, né, que na Grécia Antiga era uma civilização politeísta, né, tinha vários deuses, mas a questão da filosofia vem derrubar essa questão religiosa, essa parte mítica. Ou seja, nós já temos um entendimento, e aí vocês vão ler esse texto aqui, até na página 38, para poder responder às provocações na página 38. Ou seja, eles eram materialistas, eles não acreditavam, e aqui consegue expressar isso muito bem, os deuses não, por acaso, ou devido à determinação de uma entidade divina, mas, perdão, os desvios não acontecem por acaso ou devido à determinação de uma entidade divina, mas porque move-se, é uma propriedade dos átomos. Desta forma, as pessoas jamais deverão se perturbar com a crença em Deus ou destino. Ele fala, eles têm esse pensamento racionalista porque eles não acreditam em nenhum tipo de intervenção divina. Ou seja, eles acreditam na questão que tudo já está determinado dentro do universo. Tá bom? E aí vamos
partir para a provocação aqui das perguntas, né? Bem, nessa primeira pergunta aqui, que vem falando, considerando que é chamado de materialista, né? Aquele que acredita na existência de apenas coisas materiais no universo, responda. Demócrito pode ser considerado um filósofo materialista? Já vou te dar a resposta. Eu só vou pedir para que você justifique, tá? Mas é sim. Ele é um filósofo materialista. Isso é fato. Você vai ler o texto. Eu também, antes de provocar você, já falei que tanto Demócrito e Epícoro, eles são materialistas, tá? Mas você vai justificar, segundo o relato que você viu nesse texto, justificar de uma forma bem sucinta o porquê que você já deu sim, que a resposta é sim mesmo, é positiva, por que você está afirmando sim. E você vai colocar só um trecho pequeno aqui, você vai retirar desse texto que começa lá na página 36, né? Perdão, na página 37, e vai reafirmar o seu sim. Vamos lá na número 2? Na número 2, ele fala o seguinte: pensamento mítico e pensamento filosófico. E aqui vem falando algumas coisas aonde você sabe o que é pensamento filosófico e vai sempre estar embasado na questão do racional. Algo que tu sabe que tem uma função específica. Não algo que foi inventado, criado através de lendas, tá? Então, vou dar uma cola aqui rapidinho. O átomo, mítico ou pensamento filosófico? É o pensamento filosófico. Surgiu através de Demócrito, tá? Um mítico aqui, o oráculo de Delfos, né? É mítico. Nós vimos sobre o oráculo de Delfos lá na página da nossa apostila, na página 35, né? Aqui é algo mítico, beleza? E aí você vai enumerando aqui, ok? A número 3 é uma resposta pessoal aqui, tá? E aí você também, com certeza, lendo o texto, você vai conseguir responder aqui, tá? E na letra B, também é uma resposta pessoal, tá? Uma vez que aceitamos a visão de Epícoro como verdadeira, nós aceitamos uma vez, eu não sou obrigado a aceitar, tá, minha gente? Mas aqui é uma provocação. Uma vez que aceitemos a visão de Epícoro como verdadeira, como isso pode influenciar nossas decisões cotidianas? Aí eu vou ter que me afastar da minha crença, tá? Eu tenho que me afastar da minha crença porque algumas crenças não vão concordar com o que Epícoro fala, que esquece os deuses, esquece religião, porque tudo aqui já tem conformidade, né? Ou determinação de acontecer. Ok? Então a gente tem que esquecer isso, tá? E aí você vai construir a sua resposta, tá? Lembrando que aqui é uma provocação, tá? Eu tenho a minha crença, você tem a sua crença ou não, mas aqui, pela provocação aqui, se nós acreditarmos na visão de Epícoro, né, como verdadeira, como é que fica isso, né? Como isso influencia nas nossas decisões cotidianas? É uma resposta pessoal, ok? Lá na página 39, tem outro texto, né? A gente está sabendo, quem está podendo acompanhar, sobre a questão que está acontecendo no Brasil, né? Todo esse desmatamento. E aqui vem falando sobre o aquecimento global. Tem um texto também interessante. E aqui vem uma provocação que também é uma resposta pessoal, tá? Você vai ler, você vai responder e você vai entender que eu preciso ter um conhecimento para compreender o que está acontecendo e ajudar da minha maneira, né? Ou levar as pessoas a uma conscientização, mas eu preciso ter um conhecimento para eu poder ajudar, né? E acreditar que tudo um dia, se Deus quiser, pode ser mudado, tá? E aí eu vou responder aqui. Então é algo muito pessoal. Vamos lá então para a página 40. Na página 40 tem outro texto, né, do psicólogo estadunidense, né, americano John Watson, século XX, né? E ele vem falando aqui sobre a questão do determinismo e liberdade. Ele dá uma introdução
E aqui vem falando que, para nós observar mais duas definições abaixo, né? Sobre determinismo e liberdade. E aqui vem fazendo as perguntas, as provocações, na página 40. De que maneira as ideias de John Watson recusam e, ao mesmo tempo, reforçam o determinismo? Você vai conseguir ler aqui para poder responder, tá? E aqui na número 2, parece que é um pouco complexa, mas não é. Eu vou explicar para vocês. Começa assim, ó. E você, como lida com as suas vontades? Você acredita que elas sejam condicionadas à educação que recebeu e ao meio em que cresceu, ou reconhece em si interesses que não foram estimulados e ainda assim estão presentes em sua vida? Olha, essa questão do ser humano, né? Se ele cabe aqui no determinismo ou a liberdade, nós somos seres humanos, são complexos, né? Mas o que eu quero que você responda é exatamente essa última aqui. Tanto essa daqui, né? Como essa daqui, que são perguntas. Vou colocar aqui melhor. Tudo isso daqui são provocações para que você possa fazer uma reflexão e responder unicamente essa resposta aqui, ó. Caso você identifique na sua história pessoal tanto o determinismo como a liberdade, faça um balanço, expondo qual das duas condições é predominante. Qual das duas condições é predominante na sua vida até agora? E aí você vai dar um título ao texto, tá? E vai, não vou falar para vocês quantas linhas, professor. O que tiver inspiração, você vai colocar. Eu vou colocar também a minha eu vou colocar também o meu texto com um título e vou colocar a minha. Se eu falar que eu vou escrever 5 linhas, posso escrever 5 linhas. Posso escrever 3 linhas, professor? Pode. Não vai escrever uma linha, né? Porque um texto é brincadeira, né? Mas eu vou colocar aí para vocês, no mínimo 4 linhas, tá? Para você escrever. Quem quiser desenvolver mais segundo a inspiração, pode. Mas o que eu quero que você responda é sobre isso. É você construir um texto. Lembrando que nós somos seres complexos, tá? Até onde vocês têm a idade de vocês vão pensar de um jeito. Quando vocês estiverem na idade do professor, vocês vão pensar de outro jeito. Mas o que eu quero saber aqui, a provocação é essa, né? Caso você identifique na sua história pessoal tanto o determinismo como a liberdade, faça um balanço expondo qual das duas condições, qual é que mais predomina na sua vida, o determinismo ou a liberdade. E aí você vai desenvolver o texto, lembrando de colocar um título, tá? Essas daqui de cima, repetindo, são provocações para você pensar e construir o seu texto logo aqui embaixo, ok? Lá na página 42, vem um outro texto, né? Vem falando um pouco sobre questões, né? De horóscopo, astrologia, né? Lembrando que a astrologia não é ciência, tá, minha gente? Astronomia é ciência, astrologia não, tá? E aqui é um texto interessante, tá? Vem fazendo as perguntas relativas ao texto, tá? Lembrando que tanto o número 1 como a número 2, a letra A e a letra B, são respostas pessoais. A 1 é resposta pessoal, A é pessoal e a B é pessoal, tá? E é claro, você precisa ler o texto para você ser provocado e aqui você vai colocar a sua resposta pessoal, como eu também vou colocar a minha resposta pessoal posteriormente, tá? Na correção. Ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até a próxima. Até a próxima aula. Deus os abençoe. Um abraço.